boa tarde, muito boa noite, um grande abraço para vocês, em tudo quanto é canto, pela Band Internacional, pelo Brasil inteirinho, entendeu? Hoje aqui, como diz Ronaldo Soares Giovanelli, é São Paulo Futebol Clube, porque ele, desde a Vila Nilcuné, onde ele nasceu, o Ronaldo, ele sempre foi São Paulino, entendeu? E fica falando que jogava mais que o Zete. Eu quero ver o que ele vai falar pro Zete daqui a pouco, hein? Porque hoje também com o grande querido Raí, saudades do Raí, quanto tempo que não vejo o Raí que trabalhamos junto muito tempo e tal, ele como comentarista é o apresentador de programa esportivo. Mas é o seguinte, hein? Hoje aqui é torcer pro São Paulo é uma grande moleza. A minha frase tá de volta. Porque hoje nós ganhamos de novo no Barcelona, entendeu? Apesar, viu, Zete? Que você devia ter espalmado com os olhos, jogado a luva naquela bola lá do Stoichkov, pô, dava pra pegar. O Ronaldo tava falando aqui, pô, frango do Zete, dava pra pegar. Era só espalmar com os olhos. Mas torcer pro São Paulo era uma grande moleza. E haja o que hajar, netamente falando, vai voltar a ser. Quero mostrar quem está no estúdio conosco aqui para Perdigão. Perdigão, manda brasa com Perdigão. Sicredi, gente que coopera, cuida. Arsenal, cara, peça do seu automóvel. Forte Viron, Ulisses Costa. Forte Viron, você sempre pra cima. Ronaldo, popular Pinduca, gente boa, hein? Você fala que você era melhor do que o Veloso, que eu acho que não é verdade. Mas por que você fala que o Zete era frangueiro e que você era o Gilmar dos Santos Neves? Não, Zete não, Armelino. O Armelino ele é espetacular. Tivemos junto também na época do showball e ele é um cara espetacular. Agora, tudo bem com você, cabeça de bezerro? Tá se cuidando? Não, para de falar. Minhas netas não você gostam. Tá se cuidando? Eu tô, na medida do possível, né? Mas o bichinho tá pra tudo quanto é lado. Ele fica olhando assim, esse eu quero agora, esse eu quero agora. Se pegar o 100? Se pegar... Tá aqui o Ulisses Chiavelli Costa fazendo aniversário hoje. De novo? Parabéns. De novo. E ela, Larissa Hertal, estava lá com a dona Regina Hertal, né? A sogra do Brasil. A mãe dela tá legal também, ela tá aqui. Mas eu quero dar um boa tarde para esse gênio da história do futebol, esse tremendo bom caráter, chamado Raí, que no começo era irmão do Sócrates, mas depois o Sócrates, o irmão dele e tal, dois gênios da família do seu Raimundo, lá em Ribeirão Preto. Como é que vai, Raí, querido? Um abraço pra você. Quanto tempo que eu não falo com você, nem na Rádio Bandeirantes, nem aqui, rapaz. É verdade, Milton. Um grande abraço a todos aí, Ronaldo, a todos os participantes aí, o pessoal da técnica também e todos os telespectadores. Faz tempo que a gente não fala, mas te acompanho, te ouço de vez em quando e com certeza é um prazer voltar a falar com você. Tremendo, querido Raí, da educação. Ao contrário do senhor, Ronaldo, o senhor era um mascarado. O Raí, não, o Raí sempre foi humilde, entendeu? E nem começou o programa, hein? Uma vez nós fizemos um programa, eu fiz um programa com Sócrates, 2h30 na internet. É uma empresa que não tem mais, chamada MediaCast. E o Raí chegou mais ou menos no fim. Quando o Raí chegou, ele ficou assim pro irmão, ó. Fazendo assim pro irmão, ó. Emocionante. Foi lá no bairro do Paraíso, com certeza o Raí lembra disso. E aí, tudo bem? Tudo bem? Não baixa tudo muito, ótimo, tudo ótimo. Não baixa muito, vai devagar. O que é legal tá com o Raí, a história do Raí no futebol é uma coisa impressionante. E a gente vai bater um papo legal. O São Paulo começou a voar na mão do Diniz e pararam o campeonato. E o São Paulo voando. Isso é esquema do Corinthians. O Corinthians estava caindo, então parou o campeonato. Quer dizer que o Corinthians que soltou o vírus, hein? Não, foi chinês. Ah, bom. Olha aqui, ó. A Larissa Lovertal está aqui também. Raí, eu quero adiantar uma coisa para você. Outro dia na Rádio Bandeirantes, com o Paulinho Jamelli, que trabalha com o goleiro que você fez um gol histórico, que nós vamos mostrar 200 vezes aqui, como mostramos à tarde, com a narração do nosso querido Ulisses Costa. Vou colocar a gravação dele nesse trecho. Ele falou assim que não viu tua bola. Culpa do Cafu. Agora, o Paulinho Jamelli é tão fofoqueiro que ele falou o seguinte, que o Tele treinou você e o Cafu 200 vezes. Nunca dava certo no treino. Chegou no dia do jogo e deu aquilo, Raí. Esse Jamelli é traíra, não é? Bom, Jamelli, um grande abraço ao Jamelli. A falta daquela maneira, né, tocando para o lado e deu muito certo nos treinos, né, tocando para o lado, o Cafu parando a bola. E tocando no canto do goleiro, né? Isso foi difícil, quer dizer, fazer o ângulo no canto do goleiro, num momento como aquele, né? Decisivo, o Luciano falou bem, né? Ali teve que ter frieza, né? Para aquela precisão. Era uma falta muito treinada, tinha feito outros gols durante o ano, de falta também, não tantos, mas daquela forma e aquela jogada ensaiada, realmente a gente batia na trave, passava perto, o goleiro pegava. Mas acabou como o Tele mesmo dizia, né? O nosso saudoso Tele Santana dizia, parece que estava aguardando para aquele momento, né? Quando você trabalha certo
e com seriedade, com foco, com competência, né? Com que ele, aí está ele, com o que ele mais tinha, né? Com competência, idealismo, parece que as coisas convergem na hora certa. Aí, tá aí na tela o teu gol histórico e contra um goleiro antológico, Andonis Zubizarreta. Até o nome dele parece que enche o gol, um cara da cara feia. Me deu entrevista na Rádio Bandeirantes, graças ao Paulinho Giamelli, de forma espetacular. Nós vamos, viu, o Larissa Sertal, que está me lembrando aqui, nós estamos com o teu gol aí, vamos passar 200 vezes, mas eu queria mostrar o que ele falou, porque a bola sumiu. Ele falou que não viu nada, culpa do Cafu, o talento do Raí. Olha o que o Zubizarreta falou. Zubizarreta, que por sinal, era muito melhor que o Ronaldo, quer ver? Normalmente el tiro suele ser por fuera de la barrera, digamos, hacia el palo, ¿no? Y yo seguí el movimiento del balón y perdí de vista la pelota porque estaba detrás de la barrera. Cuando la vi ya estaba encima mío. Cometí un error que los porteros no deben de cometer, que es perder de vista el balón. Perder de vista el balón es el peor error que puedes cometer, pero bueno, ahí está también la habilidad en la falta, ¿no? Un poco en la trampa, ¿no? Que en la ejecución de la falta. Y yo pensé que el tío iba a ir directo y no vi salir la pelota. Ô Raí, você é um cara muito educado, mas você vai me desculpar, sabe, a palavra chula aqui, mas você foi muito sacana com o Zubizarreta. Onde é que você viu? Onde é que você pode jogar a bola naquele canto lá, que ele não viu a bola e entrou pro canto direito? Ô Raí, pelo amor de Deus, velho. A jogada foi bem ensaiada e também até porque estava muito ensaiada, ela foi rápida. Vocês podem ver que quando ele acaba de montar a barreira, ele já estava vindo pro canto dele. E aí, quando o juiz apita, eu já bato rapidamente. E aí, ele não viu e foi uma precisão. E eu encontrei com ele há poucos anos até. Ele não estava trabalhando ainda na França, estava trabalhando ainda na Espanha. E aí ele relembrou esse lance e falou que quando a bola entrou, o Stoichkov virou para ele assim, e aí, no teu canto, né? Ele falou assim, pô, aqui... Ele só respondeu assim, imparável. Tá vendo, Ronaldo? Você não pode ficar atrás do... desculpa, pode falar, Raí. Se tivesse visto a bola, acho que essa daí mesmo que ele tivesse vendo a bola, não ia chegar. A bola quando vai ali na bochecha da rede, irmão, esquece. Cobrança como de pênalti, diz o Pedrinho do Vasco, tremendo bom caráter. Isso, o Pedrinho que me ensinou isso nas minhas transmissões, eu falo muito bochecha na rede, né? Porque o Pedrinho usava esse termo, até na Copa do Mundo do Brasil. E o Pedrinho que fez vários jogos comigo. Mas quando essa bola, ele podia ver a bola inteira, não ia chegar nunca. A cobrança foi perfeita. Olha o recado aqui no meu WhatsApp. Milton Neves, dedo duro, tá me entregando pro Raí. Paulinho Giamelli. Ô, Giamelli, você vai me desculpar, mas contou pra mim, eu conto mesmo. que nos treinos não dava certo. Foi dar só no jogo final. Não, Nil, e o Cafu confirmou isso essa semana. O Cafu falou com a gente no jogo aberto, ele falou o seguinte, falou, olha, a jogada foi ensaiada na bochecha da rede, esquece, irmão. Não tem goleiro que busca, mas não tem jeito, entendeu? E o Cafu falou, eu falei, o Raí, nós treinamos isso várias vezes, só que tinha uma vantagem, né, Raí? Quando você treinava, o goleiro sabia que canto ia a bola, por isso talvez que ele pegava, né? Então ele ficava mais posicionado pro canto da cobrança, né? É verdade, é verdade. E eu revi o jogo na Band, obviamente, e não lembrava, sinceramente não lembrava o quanto nosso time foi superior no segundo tempo, né? Acho que dá para quem lembra do jogo e acompanhou, ficou aquela impressão, mas às vezes fica muito tempo. Eu não sou de rever jogo, mas dá para perceber quando você vê o jogo novamente, principalmente no segundo tempo, a gente amassou o time deles, dominou o time que era considerado o melhor do mundo, o Cruyff, né, o melhor, um dos melhores treinadores, né, junto com o Tele Santana. Então a falta tinha que ser com aquela beleza, porque aquele time merecia e o Tele Santana também. E também foi consequência, se não tivesse entrado aquela bola, tivemos várias outras chances, eles não tiveram nenhuma chance no segundo tempo, apenas no primeiro tempo. E uma superioridade em cima de uma máquina que era considerada o Barcelona, que na Europa estava passando por cima de todo mundo. Então, enquanto você falava, a gente mostrava momentos do jogo
né, Ronaldo? E a presença do Tele Santana. Porque o Tele era um homem de pouco sorriso, um homem muito austero, controlava até a grama do Morumbi, ficava catando cisco lá na grama e tal, nos treinos do São Paulo. O homem está sorrindo com a maior alegria, porque, ó, eu treinei esses dois aí, deu certo. Ele foi o cara mais feliz do mundo, de todos os São Paulinos, foi o Tele Santana. E hoje, eu quero fazer justiça, faz 82 anos o presidente Pimenta. Se o Tele Santana é o maior técnico da história do São Paulo, o presidente Zé Eduardo Mesquita Pimenta é o maior presidente da história do São Paulo. Porque, simplesmente, na época, era o maior time do mundo e torcer para o São Paulo era uma grande moleza. Entendeu? Então, parabéns ao Mesquita Pimenta, que hoje o Guilherme Simati falou que ele, o colega meu da Rádio Bandeirantes, falou assim, pô, morreu o Mesquita Pimenta. Eu falei, não, meu filho, ele está fazendo 82 anos, mas ele não morreu ainda não, vai morrer daqui uns 30 anos. Mas o Raí falou desse time, esse time treinado pelo Tele Santana, ele sempre colocava na cabeça do jogador a insistência de fazer as jogadas. E por mais que tenha errado nos treinamentos, como o Raí falou, e chegou no jogo deu certo, é para que no jogo dê certo. Por isso que você tem que treinar, errar e treinar a exaustão da forma que o Tele fazia com o time. E quando o Raí desceu do avião, naquele campeonato 91, ele desceu do avião e foi pro campo e fez só 3 gols no primeiro jogo contra o Corinthians. O senhor, por acaso, era o goleiro ou era o Ney? Não, depois eu falo pro senhor que era o Ney. O senhor não dá uma gafe, né, em rede nacional. Depois eu falo pro senhor. Mas eu acho que foi o senhor. Não, o senhor pode achar, mas estava lá o Ney. E nós vimos o gol da forma que o Zubizarreta se posicionou para essa falta. E não, ele não estava nem esperando que ela viesse por qualquer lugar ali, porque ele estava arrumando a barreira e o juiz apitou e ele voltou pro meio. Ele voltando pro meio, ele foi procurar. Na hora que ele procurou, mesmo se ele tivesse vindo a saída da bola, e o Raí falou, na perfeição da batida do Raí. Mas ele não errou, não. Ele não falhou. Foi talento do Cafu, do Tele e do Raí. O Raí não errou, bateu como o maior mérito da cobrança de falta foi a batida. E parece que foi um gol fácil. Parecia que era um treino. Eu quero te falar uma coisa. Uma das coisas que eu mais fiquei feliz nesse título do São Paulo, porque é um dos momentos mais tristes na minha vida como amante do futebol, porque o narrador de futebol, ele vive isso intensamente, o jogo. Ele praticamente está dentro, entendeu? Não. Fora os caras que participam, né, do jogo. Isso é fora do comum. Nós estamos querendo saber do Raí, estamos da narração. E aí o que acontece? Em 82, foi a maior sacanagem aquela seleção não ser campeã do mundo. Aquilo foi a maior tristeza da minha vida. Uma seleção boa, aquela que ganha a Copa do Mundo, rapaz. 94 foi melhor que o de 82. E aí o time do Raí, o São Paulo, com o Tele foi campeão. E o Tele muito cobrado. Imagina o que o Tele passou, muito cobrado. A gente sabe, a imprensa pegava no pé. E aí vem o Tele e conquista um título mundial com o São Paulo. E contra o Barcelona. Todos contra o Barcelona. E que está muito melhor. Terminando o jogo, sendo o time pressionar o Barcelona. Não, o segundo tempo do São Paulo pôs o Barcelona na roda. Era tido como o melhor time do futebol do mundo, o Barcelona. E o São Paulo, no segundo tempo, pegou o Barcelona e pôs no bolso, pôs na roda, entendeu? Então acho que essa premiação, essa conquista de título, ainda mais para o mestre Tele, por tudo que ele deixou de herança para o futebol brasileiro, futebol ofensivo, bonito de se jogar sem chutão. Ô Larissa, eu tenho a impressão que é a primeira vez que você vai falar com o Raí, entendeu? Você que tem admiração pelo Raí, você falava antes do programa, nossa, o Raí vai participar do programa, porque ele é raro ele participar. O Raí é um cara, sabe, low profile. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, essa falta aí, você que foi um grande goleiro, agora falando sério... Não, aí nem o goleiro vê na saída. Viu? Essa falta aí foi uma das faltas mais perfeitas da história do futebol em todos os tempos. O Raí deu um toquinho lá no ângulo, parecia que não tinha goleiro, que não era uma pelada lá em Moçambique. A culpa não é do goleiro aí, culpa de quem fez a falta. Perto da área que ele guardou. Pois não, Larissa Lovertal, tá aí o grande Raí. Você falou uma coisa engraçada, viu, Milton? Antes de tudo, boa noite para todo mundo que está assistindo o terceiro tempo. Eu estava morrendo de saudade de vocês aí do outro lado. Não no caso do Cabeça de Bezerro, porque 2 semanas para de me terceiro ofender. Tempo. Até que a Yara Fantoni foi muito bem também, foi uma senhora. Fala com o Raí a primeira vez na tua vida. Quando eu puxo pela memória, Raí, assim, quando foi meu primeiro contato com futebol, eu ainda criança, o primeiro jogador que eu tento lembrar, assim, de que eu lembro que existia no mundo. Você falou que é o mais bonito que você viu também. Bonito tudo bem, também. Mas eu acho que o primeiro que eu tive contato como grande ídolo, assim, era o Raí. Então, Raí, fico muito feliz de estar falando pessoalmente, mesmo que virtualmente com você. Você falou de lembrança e, na verdade, eu vou até colocar isso muito maior, né? Pra mim, que nessa época tinha menos de 10 anos, a Band proporcionou uma primeira vista dessa partida, assim como muitos torcedores do São Paulo, hoje, que tem a minha idade, ou até mesmo crianças, sem deixar a gente esquecer das crianças torcedoras do
Barcelona, porque no passado recente a gente teve o grande Neymar passando por lá e eu conheço muita criança que não tem nem time aqui no Brasil e que torcem para o Barcelona. Então também não é só a torcida do São Paulo. Agora, Raí, eu estava olhando a ficha técnica, como eu te falei, eu não tinha assistido essa partida e pude assistir hoje. E por uma feliz coincidência do destino, você tinha 27 anos e essa partida tem exatamente 27 anos, vai completar 28 em dezembro. Parabéns, não sabia. Exatamente 27 anos. E pelo que eu vi, era o auge da sua carreira, né? Você imaginou que em algum momento, jogando contra o Dream Team do Barcelona naquela época, você sairia campeão, dando o primeiro título mundial ao São Paulo e marcando os 2 gols? Obrigado, Larissa. É um prazer estar falando contigo. Você acabou de entregar a minha idade também, né? Só fazer as contas aqui. Mas aquele time, né, foi uma construção. Realmente, acho que é uma das coisas que o futebol brasileiro hoje é difícil. Quer dizer, um atleta de alto nível, de seleção brasileira, que eu estava naquela época, tinha voltado para a seleção como capitão, e ainda jogando no Brasil, né? Hoje é raro isso, né? Quem faz uma carreira e depois é que vai para a Europa. Então, eu como o Ronaldo, o Ronaldão, né? O Zete, a gente tinha uma base do time foi se fortalecendo e sentindo cada vez mais confiante. Então, a gente sabia que do nosso potencial. Aquele time tinha jogado um torneio de verão contra o próprio Barcelona, que já era campeão da Europa, né? Já era campeão da Liga dos Campeões. Num torneio de verão, ganhamos de 4-0 do Barcelona, ali que eles conheceram o São Paulo e ficaram surpreendidos. Naquela época eles não acompanhavam muito, né? Não tinha tanta imagem do futebol brasileiro. E quando então a gente já chegou bastante confiante. E eu estava no auge, realmente, estava iluminado. Tinha feito o Milton, os gols que eu fiz no Ronaldo foi em 91, né? Depois, no 92, foi contra o Palmeiras, que eu fiz 3 gols também na final, foi contra o Palmeiras. Então, o Ronaldo não tem nada a ver com isso em 92. E aí, então, só complementando aí também, né? Respondendo para a Larissa, complementando o que o Ronaldo falou da insistência do Tele Santana, a visão dele, toda a genialidade dele, mas também com muito trabalho, né? Aquele time acabava tendo movimentos que viraram automáticos. E eu só queria dar um exemplo que acho que é interessante, né? Às vezes você está vendo o gol e não vê completamente, né? Para quem... E eu só vi depois também na televisão. Quando o Miller, no primeiro gol, quando o Miller cruza, foi um contra-ataque, quando o Miller cruza, eu faço o gol, e vocês vão ver que tem 3 jogadores chegando. Quer dizer, se a bola fosse na marca do pênalti ou fosse no segundo pau, iam ter 3 outros jogadores chegando. E cada um, quer dizer, eu chegando mais à frente e cada um chegando. Isso aí mostra o quanto aquele time era bem treinado, jogava por música, além de toda a categoria, mas que fez com que todos os jogadores crescessem, Larissa, individualmente. E quando você tem um time desse, harmonioso, que joga bonito, vocês citaram aí também, que está jogando, que joga, você acaba fazendo com que todos os jogadores cresçam. Vocês citaram o São Paulo, aí do Diniz, e o que está, obviamente, no início de trabalho, mas naquele lá, o Tele Santana fez com que todos os jogadores individualmente crescessem, e eu fui considerado o melhor jogador da América Latina, um dos melhores do mundo, e aí por isso que eu fui também logo depois para a Europa, para o Paris Saint-Germain. Ô Raí, Paris Saint-Germain, onde o senhor lá em Paris é mais ídolo do que o Neymar. É interessante o seguinte, gente, eu conheço, desde que ele chegou do Botafogo Ribeirão Preto, sempre entrevistei o Raí no rádio, nesses últimos 30, 40 anos, sei lá, e trabalhei com ele na televisão também. Viu, Ronaldo? Eu nunca vi o Raí falar tão comprido, porque ele era irmão do Sócrates, vai ser sempre, até nisso. O Sócrates respondia com 3, 4, 5, 6 palavras. E explicava o que ele queria dizer. Inteligente, né? E o Raí sempre foi curto também. Para explicar esse lance aí, ele falou um tempão, entendeu? Eu nunca vi uma resposta tão comprida do Raí, entendeu? E tão bem dada, né? E tão bem dada. Agora o senhor contou para mim, eu conto mesmo, antes do programa, você falou, pô, o Zete podia ter pego aquela bola do Stoichkov. Eu nem chamo ele de Zete, eu chamo ele de Armelino.
Mas é Ermelindo. Porque eu sou parceiro dele. Mas o senhor falou que dava para pegar a bola do Stoichkov. Não deu. Eu jogava luva nela, como diz o grande Villani. É só ver o lance, foi de frente para ele ali, o cara manda na gaveta. Ô Zete, ele tá metendo o pau em você, que foi frango, Zete. Você tinha que espalmar com os olhos aquela bola, Zete. Quanto tempo, seu Zete? Ô, Milton, um grande abraço a você, boa noite aí ao Raí, ao Ulisses, o Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo pegava aquela bola lá, cara. Que é isso? Ronaldo... Nem jogando a luva. Tinha que jogar a luva. Mas, Milton, falando daquele gol do Stoichkov lá, quando o Raí foi tirar o sorteio lá do campo, eu falei pro Raí, Raí, nós estamos escolhe contra o vento primeiro por causa do sol, né? Você vê que o sol, dá para ver a sombra dos jogadores, né? Esse jogo foi a 1h da tarde e a sombra o sol estava muito baixo, né? E estava atrapalhando. Eu falei, então fica contra. O primeiro tempo a gente defende ali contra o vento e depois nós vamos atacar a favor do vento, né? E quando ele tirou essa bola ali, sem chance, ele jogou para a perna esquerda. O Adilson estava na jogada ali, ele foi afastando, ficou na minha frente, eu estava procurando a bola, mas a hora que saiu eu já senti que ia ser gol, não dava para pular, não. O Ronaldo tem uma pergunta para você, é claro, de goleiro para goleiro. Agora, Raí, uma curiosidade. O teu irmão, Sócrates, brasileiro do Corinthians, aliás, e o Galvão Bueno? O teu Ayrton Senna do Brasil veio depois o meu Sócrates brasileiro do Corinthians. Ele adorava, eu vi o José Silvério, é do doutor. O Sócrates era geladaço. Mas o que ele falou para você dessa cobrança de falta? Ele comentou com você ou também passou batido? Um abração aí pro Zete, grande amigo. São as coisas de goleiro, né? Desculpe me estender mais uma vez, Milton. Estamos falando da Copa do Mundo. Eu tenho que falar rara do mundo te ouvir, cara. Não, estamos falando que goleiro é assim, né? Estamos falando de campeonato mundial, tem que falar do gol que o cara, os maiores goleiros da história do mundo, né? O Zete, tem que falar do gol que tomou. Mas o Sócrates, ele comentava pouco, como você falou, rápido. E ele falava muito do estilo de jogo. Ali naquela falta, depois na chegada, teve muita comemoração, festa, e ele ficou contente também, não só por mim, mas também pelo Tele, né? Estou aí a Copa de 82, muito pelo Tele. Então eu lembro dele falar quer dizer, que é um cara que merecia, era o Tele Santana, de ser campeão do mundo. Mas ele sempre que a gente conversou sobre futebol, ele falava muito da movimentação, a gente não falava muito de detalhes, mas sem dúvida nenhuma foi uma falta que não precisava nem comentários. Né? Então, agora de goleiro para goleiro, quero ver você falar pro Zete que dava a pegar, entendeu? E daqui a pouco vamos ouvir de novo o Zubizarreta. Zubizarreta, porque o Raí e o Cafu foram terríveis contra ele. Ele não viu a bola, pô. O Paulo Rogério Scottini, o Paulo Pingada de Moçambique, que era melhor que você, o goleiro, entendeu? Ele pegava aquela bola. De goleiro o senhor não entende. Deixa com o Armelino. Não entende nem de futebol. Nem de futebol. Ele não sabe o que é futebol. Merchan, senhor. O negócio teu é fazer merchan. O que eu queria saber do Armelino é o seguinte... Não, é Zete o nome dele. Donizete, pô. Para de... Você me chama de cabeça de bezerro, agora chamando ele de... O senhor é cabeça de bezerro. Agora, o Armelino, de um tempo, a gente sempre se enfrentando, um goleiro espetacular, a gente sempre tinha ele como referência também na nossa época, um cara... Depois eu vim conhecer, depois nos concentramos juntos, né, em alguns eventos, e até no próprio showball, conversando sobre futebol. O que eu acho legal também do Zete, depois que tudo isso passou, foi também dar sequência. Ele tem uma escolinha de goleiro, o senhor sabia? Ele que inventou jogar de calça comprida? Então explica, boa, ô Zete, explica pro cabeção, pro cabeça de bezerro, por que você usava calça? Essa é uma boa questão. Ronaldo, eu quero falar que você foi o maior goleiro que jogou no Corinthians e continua sendo. O Cássio pode ser o goleiro que mais atuou, mas você continua sendo o melhor goleiro que atuou no Corinthians. Tá? Essa é a minha opinião. Eita! Um dia estava lá um debate lá na rádio, estava ouvindo você lá, você estava, não, é o Cássio, não tem nada a ver com o Cássio, não, é você. Você jogava ele tem mais título que Robinho e Neymar junto no Santos. O Cássio tem mais título que o Robinho. E o Cássio é mais bonito que o senhor, pois não. Não, mas... Ronaldo, eu comecei a usar calça em 92, na Libertadores. Na verdade, foi no Campeonato Paulista, né? Eu fui jogar no interior de São Paulo
eu não vou falar a cidade aqui, mas o campo estava tão ruim, teve um rodeio na quinta-feira e o jogo foi no sábado. E muito calor, sabe quando ficou aquele monte de casco, né, de cavalo, aquelas coisas todas dentro do campo? E quando eu caí numa bola, eu saltei numa bola assim, no pé do Rondinaldo. Você vai saber que time que ele jogou no interior. Noroeste. O centroavante, que depois veio pro Palmeiras. Noroeste, Bauru. Aí, o que aconteceu? Quando eu levantei, parecia que tinha caído de moto, cara. Minha perna estava toda esfolada, assim, né? Ralou tudo, me deu íngua, cãibra, infecção, né? Infeccionou a ferida. E eu fiquei até com febre, né? Eu fiquei um mês, assim, treinando de calça. E aí eu comecei a adaptar, comecei a jogar com a calça por causa do machucado, até sarar, e foi muito legal isso aí na Libertadores e acabei me adaptando com a calça, né? Olha, nós vamos ouvir o Zubizarreta de novo e vamos liberar na sequência o Raí. O Raí, contar mais uma do teu irmão. Porque não tem jeito de separar Raí de Sócrates, nem no céu, nem na terra. São dois irmãos históricos do futebol brasileiro e do mundo também. Teve um sábado, Goiás e Corinthians, no Morumbi, e eu fui repórter de campo, coisa rara, da Rádio Nacional de Brasília para ajudar um amigo meu chamado Regis Policarpo Dias. E aí, no primeiro tempo, 0-0 e o Casagrande perdeu um pênalti. Aí chegou no intervalo, a reportaiada tudo ali em cima do Sócrates, entendeu? Aí o Faustão, meu amigo Fausto Correia da Silva, começamos juntos no rádio em 72, ele tinha um Fuscão BB 1616, hoje ele tem fábricas de automóvel. Aí ele falou, o Sócrates, é o seguinte, Sócrates, o Sócrates gostava muito dele. Ô, Sócrates, pô, você não jogou nada. Não, você está jogando bem, mas o Casagrande perdeu o pênalti, né? Onde se viu isso, Sócrates? O Faustão, era só Fausto. Ô, Fausto, deixa de ser sacana, deixa de ser puxa-saco, para de falar isso. Eu não estou jogando nada, o Corinthians não está jogando nada. Você tem que meter o pau, mas ele ria, e o sorriso dele era com os olhos. O Sócrates não ria desbragadamente. Ele, de brincadeira com o Fausto, falou, pô, deixa de ser puxa-saco. Segundo tempo foi 5-0. O goleiro era Edson Mug, do time do Goiás. O teu irmão era assim mesmo, até no dia a dia da família do seu Raimundo? Ele sempre foi gozador, quieto? Ele é gozador, ele assim, gostava de brincadeira, de mexer com os outros. E essa coisa do sorriso dá bastante saudade mesmo. Ele sorria com os olhos. E ele tinha uma coisa que tá no exemplo também que você deu, que era um compromisso com a sinceridade, que era incrível, com a liberdade e com sinceridade. E eu já vi ele saindo de jogos, assim como você falou, de outros jogos, a pessoa ia entrevistar, falar do jogo, falou, e você, como é que foi a sua atuação? Ele falou assim, não joguei nada. Ele era muito curto, grosso e falava o que ele estava pensando. Para liberar você, vou lembrar mais uma rapidamente do Sócrates. Meio-dia, o Corinthians chegava lá para a democracia corintiana. João Bosco Tureta, que mora hoje em Miami, colocou o Sócrates comigo. Era uma pergunta, a ordem é essa, uma pergunta. Tureta está em Boston. Boston, ele está nos Estados Unidos. Então, aí, o que aconteceu? Eu falei, ô Sócrates, eu queria saber, hoje é vestibular do C6, CCEA na época, eu queria saber o seguinte, o que te deixa mais nervoso? A grama do Morumbi decisiva hoje contra o time do São Paulo ou o banco de escola para fazer vestibular? O Raí, ele falou mais do que você falou brilhantemente agora mesmo aqui. Ele falou uns 3, 4 minutos e terminou assim. É claro que é o banco da escola, que é muito mais importante do que futebol. No fim, eu fiz umas 15 perguntas para ele, mas só de vestibular, porque eu também fui vestiba. Aí chegou a noite no Geller, quando o Corinthians comemorou o título, e procurou o Orlando Duarte e perguntou, quem que é aquele rapaz da tua rádio lá na hora do almoço? Esse é bom. O Orlando falou, por quê? Porque ele me entrevistou uns 15 minutos, 200 perguntas, só falou de vestibular. Não falou de futebol, que é um saco. Ele falou desse jeito, nunca vou esquecer, viu, Raí? O doutor deixou muitas saudades aí e ele era um cara que vai ficar para a história não só porque tudo que fez dentro de campo, mas porque ele era único